Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre Marcos, Marcos 10:18. Já cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso. Em Marcos 10:18, o Salvador ele fala, é o que diz. Marcos 10:18. Yahshua respondeu: por que me chamas bons? Ninguém é bom senão só o Altíssimo, que é Yahweh. Em Marcos 10:18, o Salvador fala: por que você me chama bom? Só o Altíssimo é bom. Só Yahweh dos Exércitos é bom. Nessa passagem, ele já está, de certa forma, tirando qualquer tipo de culto a ele, né? Porque no caso ele fala: eu não sou bom, bom é o Altíssimo, bom é Yahweh. E se o Salvador, se Yahshua, ele fala que ele não é bom, você pode ter certeza de uma coisa, irmãos: ser humano nenhum nessa terra é bom. Porque ele foi o maior exemplo de bondade, né, que existiu. Se ele mesmo fala que ele não era bom, ser humano nenhum nessa terra é bom. E de certa forma ele fez isso também para que ninguém ficasse exaltando ele, né? Porque, como ele mesmo disse, ser humano nenhum nessa terra é bom, mas o Altíssimo ele ensina aqueles que são seus a bondade. Em Lucas 18:19 também tem essa passagem, que está em Marcos 10:18. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que falam que são bons, né? Tentam mostrar que são boas, mas por detrás tem uma outra aparência, né? Tem outros sentimentos por detrás da bondade que eles fingem ter, né? Não todas, mas uma grande parcela das pessoas fazem isso. Fingem ser boas e na verdade não são. Em Jeremias 17:5 é o que fala. Assim diz Yahweh: amaldiçoado o homem que confia no homem, que faz na carne sua força, e afasta seu coração de Yahweh. Jeremias 17:5. Algumas passagens falam: maldito o homem que confia em outro homem, que faz na carne sua força e que afasta seu coração de Yahweh. Por quê? Porque tem muitas pessoas que colocam confiança na carne, né? Por exemplo, em exércitos, em soldados, em armas, em aviões, em bombas, e não coloca confiança no Altíssimo. Tem várias interpretações para essa passagem. É igual a Marcos 10:18. Mas o Altíssimo aqui fala que não se deve confiar no homem, sim no Altíssimo, né? É o dos exércitos. Tanto é que se você for ver, né? Amaldiçoado o homem que confia em outro homem. No caso, foi um exemplo da igreja, né? Confiou em Roma, em Constantino, nos imperadores romanos, e a igreja caiu. E ao longo das eras, os homens confiaram, né? Confiaram no que os imperadores romanos e os papas falavam, né? Eles acreditaram como sendo uma certeza absoluta, por acreditar que eles eram homens divinos, né? Só que não se deve confiar no homem, se deve confiar no Altíssimo. E na palavra do Altíssimo, né? Em Deuteronômio 24:16, olha o que fala. Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Tem muitas pessoas que descontam os pecados dos pais nos filhos e algumas descontam os pecados dos filhos nos pais. Não se deve fazer isso. É errado. Cada um deve ser punido pelos seus próprios crimes. Não se pode culpar os filhos ou os pais pelos pecados uns dos outros. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado.
Tanto é que em Ezequiel... Eu quero também falar um pouco sobre a lei nesse vídeo. Ezequiel 18:4 é o que fala. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho. Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. O que peca, morre. Você deve colocar a culpa em um indivíduo dos pecados de outras pessoas. Você pode fazer isso. Êxodo 23:2 também fala que não se deve tomar partido por ser maioria. E hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Quando elas veem um certo número de pessoas fazer uma coisa, quando eles veem que o número é grande de pessoas que fazem, eles seguem e fazem também. E às vezes o que a grande maioria está fazendo é errado. É como essas religiões que existem hoje em dia. Muitas pessoas seguem ela porque a grande maioria tem uma religião, né? Por exemplo, evangélicos, católicos. Fala que muitos são, aí também seguem. É um exemplo, né? Êxodo 23:2 é o que diz. Não tomarás o partido da maioria para fazer os maus, nem o deporás num processo inclinando-te para a maioria para o seu direito. Tá vendo? Não se deve tomar partido por ser maioria. Não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que você deve fazer. Ou que todo mundo está indo em uma direção que a pessoa deve ter que examinar para ver se está certo. Porque muitas vezes a grande maioria está seguindo o erro. No que eu falei que não se deve descontar os pecados, por exemplo, dos pais nos filhos, nem dos filhos nos pais, né? Se deve perdoar, né? Porque em Gálatas 5:14, o apóstolo Paulo ele resume toda a lei. Ele fala que toda a lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. Em Gálatas 5:14 é o que diz. Pois toda a lei está contida numa só palavra, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume a amar o próximo como a si mesmo, os profetas só o Altíssimo adorarás. Só Yahweh adorarás, né? Em Lucas 17, o Salvador também fala que se deve perdoar. Ele ensina, né, o perdão. Lucas 17. No 3 ao 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhes perdoarás. Ensina a perdoar, né? Principalmente os irmãos. Em Gálatas 5:14 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí algumas pessoas falam, né? Mas quem é meu próximo? Em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, o Salvador mostra quem é o próximo, que é o nosso próximo. Lucas 10, do 29 ao 37. Olha o que fala. Ele, porém, querendo se justificar, disse. O rapaz perguntou para Yahshua, ele falou a mesma coisa. Ó. E quem é meu próximo? Yahshua retomou. Um homem desceu de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, eu e meu regresso te pagarei. Ao que Yahshua falou. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele mostra que é o nosso próximo. Ó. Ele respondeu, aquele que usou de compaixão para com ele. E Yahshua então lhe disse, vai também tu, faz o mesmo. E Yahshua, na parábola do bom samaritano, ele mostra que é nosso próximo. Os nossos irmãos, né? Aquele que nos ajuda. Só que as pessoas hoje em dia, uma grande maioria, não todas, né? Mas uma grande maioria é bem diferente. Se lermos Romanos 1,
do 28 ao 32 fala sobre isso. Olha o que fala. Romanos 1, do 28 ao 32. E como não julgaram bom ter o conhecimento de algo, e algo se entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazer o que não convém. Porque faziam mal, né? No caso, ficavam tendo paixões uns pelos outros, homem por homem, mulher por mulher, e fazendo vários tipos de maldade. Aí o Altíssimo castigou. Ó, Romanos 1, 28. E como não julgaram ter bom... Se você ler Romanos 1, o capítulo, mostra isso. E como não julgaram ter bom conhecimento de algo, e algo os entregou a suas mentes incapazes de julgar, para fazer o que não convém. Repleto de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia. Fala sobre as pessoas, principalmente dos últimos dias. Cheios de inveja, assassinos, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de algo, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais. Tá vendo, irmãos? Não respeitam os pais. Insensatos, desleais e sem corações, nem piedade. Não tem piedade pelo próximo, são cruéis. E, apesar de conhecer a sentença de algo que declaram dignos de morte os que praticam semelhantes ações, por exemplo, a homossexualidade, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que a praticam. Isso aqui fala sobre as pessoas que estavam no tempo de Roma, mas também são as pessoas de hoje em dia, e no tempo do fim, né? Fala algumas características delas. Rejeitaram o autismo e a verdade, e por conta disso o autismo castigou. E porque eles não só fazem o que é mal, o que a lei do autismo fala que não se deve fazer, mas ainda aplaudem as pessoas que fazem, né? Que desobedecem. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, fala como são as pessoas dos últimos dias. Olha o que fala. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afetos, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infantuados, mais amigos dos prazeres do que de algo, guardando a aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Afaste também desses. Tá vendo, irmãos? Guardando a aparência de piedades. São cruéis, não têm respeito pelos pais, blasfemos, soberbos. São várias características, se você for olhar, as pessoas hoje em dia têm. E em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, fala que as pessoas fala as características que as pessoas vão ter nos últimos tempos. E se você for ver, várias dessas características hoje em dia as pessoas têm. As pessoas são muito, hoje em dia, egoístas, soberbas, rebeldes, não têm afeto pelo próximo, são mentirosos, cruéis, inimigos do bem, traidores, amigos dos prazeres, e são algumas características que falam. Guardam uma aparência de piedade, mas por detrás está a malícia. Por isso que o Salvador fala: por que você me chama bom? Homem nenhum nessa terra é bom. Ser humano nenhum nessa terra é bom. Só o Altíssimo é bom. E a autoexército ensina aqueles que são filhos da bondade. Gênesis 17:5. Amaldiçoado o homem que confia em outro homem, que faz a carne sua força e afasta o coração de algo. Devemos colocar nossa confiança no Altíssimo, e não no mundo, nas coisas do mundo. E também o mal levanta inimigos. Ele levanta inimigos contra nós. Ele fala na boca das pessoas, muitas vezes que estão ao nosso redor. Da mesma forma que ele usou Pedro. Até que Yahshua até mandou ele se afastar. Ele falou pro... O maligno estava usando Pedro, e Yahshua mandou se afastar, o mal se afastar. O maligno, ele usa as pessoas que estão ao nosso redor. Qualquer lugar que você vai, ele levanta inimigos contra você. Até mesmo dentro de sua própria casa. Vizinhos. Essas pessoas que são muito ligadas ao mundo e às coisas do mundo, e que têm vícios, são muito fáceis do maligno controlar. Ele usa muito essas pessoas. Dá pra você perceber ele falando na boca dessas pessoas. Mateus 6,3. Olha o que fala. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. É o que fala, né? Marcos 10,18.
Salvador fala, por que você me chama bom? Homem nenhum nessa terra é bom, só Yahweh é bom. Aqui fala, Mateus 6,3, quando ajudar que a mão não veja o que a outra fez. Por quê? Porque senão você está querendo o louvor dos homens, né? Vai dizer que é bom. E o próprio Salvador falou, ser humano nenhum nessa terra é bom, só o Altíssimo é bom. Tem muitas pessoas que usam o sofrimento das pessoas, né? Principalmente essas crianças que estão em guerra em vários países na Ásia, na África. Eles colocam foto do sofrimento das crianças e pedem dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro nunca chega ao auxílio dessas pessoas, né? Dessas crianças. Não todas as pessoas fazem isso, mas uma grande parte faz. Usa o sofrimento dos outros. Parece que está ajudando e não ajuda, né? E tem muitas pessoas também que avaliam as pessoas pela aparência. E não se deve fazer isso. O autismo ele vê o coração das pessoas e não a aparência. Em 1 Samuel, Samuel 16:7. Olha o que fala. Mas eu disse a Samuel, não te impressiones a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu rejeitei. Não se trata daquilo que vê os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahweh olha o coração. Tá vendo? Ele fala, não se espante com sua estatura, não te impressione com sua aparência e elevada estatura. O autismo vê o coração e não a aparência. As pessoas, hoje em dia, elas veem muito a aparência. A cor da pele das pessoas, a estatura, se é alto, se é baixo. Só que elas não veem o coração das pessoas. Até entre os irmãos, de certa forma, né? Os que estão, principalmente também os que estão no engano. Eu estava vendo várias matérias falando que o Salvador, alguns falam que ele é branco, né? Um homem branco, um europeu. Outros hoje em dia falam que ele não é europeu, é da África. Ficam colocando cor ao Salvador. Mas deve fazer isso. O autismo não vê a aparência das pessoas, ele vê o coração. Não importa o coração da pessoa, não pode ficar dando cor. Ou dizendo que um é melhor que o outro. Muitas pessoas falam, alguns falam que o Salvador ele vem da Europa, outros falam que não, que ele é africano. Mas deve fazer essas coisas. Efésios 6:9. Olha o que fala. Efésios 6:9. E vós, fazeis o mesmo para com eles, sem ameaça, sabendo que há o deles e vosso está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. O autismo não faz acepção de pessoas, ele não toma partido, nem por um grupo, nem por outro. Em 1 João 5:3, eu falei sobre alguns mandamentos, né? Em 1 João 5:3 é o que diz. Pois este é o amor de Yahweh, observar seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No caso aqui, é a nova aliança, né? Tanto é que o apóstolo Paulo resume toda a lei em amar o próximo como a si mesmo. E os profetas só o Altíssimo adorarás, né? Só Yahweh adorarás. O apóstolo Yahweh já fala sobre isso, né? Em Mateus ele fala sobre isso. Os 2 maiores mandamentos. E alguns mandamentos da antiga aliança estão na nova. Dos 10 mandamentos, com exceção do sábado, os demais mandamentos você consegue ver na nova aliança. E aqui em 1 João 5:3 é o que diz, pois este é o amor de Yahweh, observar seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Muitas pessoas falam que, porque estamos principalmente os que estão no engano, né? Eles falam que estando na nova aliança não precisa obedecer nenhum mandamento da lei. E não é bem assim. Tanto é que, como eu disse, né? Os 10 mandamentos, com exceção do sábado, os demais você consegue ver na nova aliança. Devemos obedecer os mandamentos do autismo por amor ao autismo.
Não porque está escrito, né? Em um livro ou em uma pedra. Jeremias 31:33. Porque esta aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Yahweh. Porém minha lei no fundo do seu ser, e a escreverei em seu coração. Então serei seu Altíssimo, e eles serão meu povo. Nova aliança, escreverei minha lei nos seus corações. Jeremias 31:33. Em Marcos 3, do 31 ao 35, pergunta para o Salvador, pergunta para Yahusha, quem é a mãe e os irmãos dele. Olha o que ele fala. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando lá de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele, disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Yahweh, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqueles que fazem a vontade de Yahweh, que são. Yahusha fala: meus irmãos e minhas irmãs, e minha mãe. No Bom Samaritano, né? Na parábola do Bom Samaritano, o rapaz pergunta para ele: quem é meu próximo? E Yahusha mostra, né? Que o próximo é aquele que ajudou o rapaz, né? Que ajudou. Que no caso foi aquele que ajudou ele, foi o irmão dele, né? Porque no caso, as pessoas que mais ajudam a gente quando a gente passa uma dificuldade são nossos irmãos, né? E no Bom Samaritano, o rapaz que ajudou ele mostra, né, no caso, que o mais próximo do rapaz foi aquele que ajudou ele, né? E no nosso dia a dia, que as pessoas, quando a gente passa uma dificuldade, os que ajudam mais a gente são os nossos irmãos, né? Tanto é que em Provérbios mesmo mostra, né, que você consegue ver aqueles que são mais próximos de vós quando você passa alguma dificuldade. São aqueles que te ajudam, né? Não te abandonam. Em Provérbios fala sobre isso. Em Marcos 3, 21 a 35, Salvador mostra quem é a mãe e os irmãos dele. Aqueles que fazem a vontade de Yahweh. E o Altíssimo ensina a bondade, como eu falei, né? Ele ensina aos seus a bondade. Ele ensina a ajudar, a perdoar, a ter piedade pelo próximo. Por isso que Yahusha fala que aqueles que são seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Yahweh. Porque o Altíssimo ensina a bondade aos seus. A ter amor, piedade, mansidão. Se você ler o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em várias cartas ele fala sobre isso. Só como eu falei, o maligno é traiçoeiro. Ele finge ser bom, né? 2 Coríntios 11:14 é o que diz. E não é de estranhar, pois o próprio, aqui está Satanás, né? Se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça de anjo de luz. Muitas pessoas acham que o maligno vai vir como um bode com chifres. Não é assim não, ele vai vir como uma pessoa elegante, cheio de bondade, fingindo ser bom, né? O maligno é traiçoeiro, irmãos. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele finge ser bom para ganhar a confiança das pessoas. Por isso que em Mateus 6:3 fala: quando você for ajudar, que um não veja o que a outra fez. E o Salvador fala: por que você me chama bom? Homem nenhum nessa terra é bom. Só Yahweh é bom. O Salvador está falando, tá mostrando isso o quê? Que não se deve confiar em todo mundo. Porque o maligno se disfarça de anjo de luz. Ele engana as pessoas. Muitas pessoas pensam que ele vai vir de um jeito, uma aparência ruim, mas não. Ele vai vir com a aparência de uma pessoa boa, fingindo ser bom, mas na verdade é o próprio maligno. É o anticristo, né? É o anticristo que o maligno vai usar para fazer isso, né? Vai vir com uma aparência, tentando mostrar que é uma coisa, mas na verdade é outra. É o que o maligno faz, né? Se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 fala sobre isso. É isso que ele está falando nesse vídeo, mas o que ele está falando sobre a lei, né, de certa forma, e sobre Marcos 10:18. O Salvador fala: por que você me chama bom? Homem nenhum nessa terra é bom, só Yahweh é bom. Nisso o Salvador está tirando qualquer tipo de exaltação a ele. E também está
mostrando que devemos ter cautela quando for confiar em alguém, porque o maligno se disfarça de anjo de luz. E em 2 Timóteo, 3, 1 ao 5, fala como são as pessoas dos últimos dias. Tem aparência de piedade, mas por detrás tem más intenções. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.